Trabalho de Físico-Química sobre tintas. As tintas são substâncias líquidas ou pastosas. Elas são aplicadas sobre superfícies para ter proteção ou até mesmo decorá-las, ou as duas. Elas são compostas basicamente por quatro elementos principais: o pigmento, que é o que dá uma cor e opacidade a elas; a resina ou ligantes, formam película protetora e fazem a tinta aderir na superfície; os solventes, que controlam a viscosidade e ajudam na aplicação; depois eles evaporam, fazendo assim que a tinta seque e fique na superfície. Os aditivos, que melhoram as características específicas, como a secagem mais rápida, o brilho ou a resistência. Existem vários tipos de tintas, como a base da água, que é látex acrílica, é mais ecológica e é mais fácil de limpar. A base de solvente, que é com esmaltes e vernizes, elas são mais resistentes, mas têm um cheiro mais forte. A epóxi, PU e automotivas, elas são usadas em aplicações mais técnicas e industriais. A função da massa corrida serve como a base da formulação. É um material que proporciona corpo à tinta, conferindo preenchimento e opacidade. Ele também contribui para a aderência nos materiais. Já a cola, ou nesse caso foi utilizado a resina acrílica, atua como aglutinante, ajudando a ligar os pigmentos e as partículas sólidas entre si e a superfície pintada. Melhora a aderência e a resistência da tinta. Já a emulsão acrílica é um aglutinante polimérico que proporciona resistência mecânica, durabilidade, lavabilidade e resistência à água. Torna a tinta mais resistente para ambientes internos e externos. Já o corante é para dar cor a essa tinta. Pode ser um pigmento solúvel que se dispersa no meio líquido e permite a personalização dessa tonalidade. Alguns aditivos servem para espessamento, o desempenho na aplicação, alguns anti-espumantes, conservantes também, nivelamento e alastramento da nossa tinta. Já a água atua como diluente, ajuda a viscosidade da tinta, tornando mais fácil de aplicar e também ajuda na dispersão dos componentes. Já o carbonato de sódio atua como um regulador do pH, elevando o pH da formulação para níveis mais altos, que seria entre 8 a 9, onde alguns aditivos funcionam melhor tendo esse pH. Auxilia também na dispersão, podendo ajudar na dispersão de pigmentos, facilitando a formação de uma mistura mais homogênea. O dióxido de titânio tem como função dar um pigmento branco de alto poder para a cobertura. É o responsável por dar a brancura, opacidade e a capacidade de cobertura na tinta. Reflete muito bem a luz visível, o que faz com que a tinta cubra melhor a superfície com menos camadas de demãos. Contribui para a resistência e a radiação UV, ajudando a tinta a não desbotar com o tempo. No ensaio de formulação de tintas, foi sugerido que em um recipiente fosse colocado um pouco de massa corrida acrílica ou, no caso, acetato de ponivilino. E, nesse caso, adicionado um pouco de cola comercial, tudo isso fornecido pelo professor. Adicionado também um pouco de emulsão acrílica, somente se estivesse utilizando a massa corrida acrílica. Colocar gotas do corante líquido até a obtenção da coloração desejada. Adicionar um pouco dos aditivos que o professor disponibilizaria junto com os outros componentes. A partir para a mistura bem executada com o colher ou com algum outro acessório. Seria recomendado se utilizassem um sistema de agitação vigoroso, mas no caso meio mecânico, até a obtenção da massa bem homogênea. A seguir se acrescenta um pouco de água sempre durante o processo de agitação, até a consistência da tinta comercial fosse alcançada. Formulada, então a tinta é preparada sobre a superfície com rolo ou pincel, para o teste da sua qualidade. Nesse caso foi utilizada a massa corrida acrílica, a resina acrílica, um pigmento até que se obtivesse a cor ideal e fosse somados aditivos e solventes, que no caso a água até que se alcançasse essa consistência.
E tudo isso foi adicionado a um pote mexido vigorosamente com um palito de madeira enquanto se trabalhava com a adição de pigmento. Essa é a formulação de tinta com uma fórmula geral, lembrando que de aditivos e dióxido de titânio funciona como um opactante, ou seja, deixando a cor da tinta num tom mais opaco, ou o carbonato de cálcio, que conferia à tinta com uma característica mais densa. Após a fabricação da tinta, foi então aplicada ela a duas superfícies diferentes. A primeira foi na madeira, foi aplicada com um rolo, de maneira que ela fique espalhada igualmente sobre toda a madeira, aplicado em torno de 2 a 3 camadas de tinta, para dar um acabamento melhor. Já na outra superfície, o tijolo, foi aplicado também com um pincel e com um rolo, também dando 2 camadas para que fique melhor coberta o material. Num próximo momento, foi sugerida a formulação de tinta esmalte caseira. Seguindo o roteiro, adicionar 2 colheres de cola transparente com quantidades iguais de óleo e álcool em um becker, sendo que a cola em si funciona como a, o próprio corpo da tinta, o próprio ligante, o óleo como um controlador de viscosidade e um impermeabilizante natural da tinta, e o álcool no papel dissolvente. Na sequência, despeja-se de 1 a 2 gotas de pigmento xadrez e realiza-se uma boa mistura. Aplicar novamente, então, conforme a etapa anterior, a tinta com um pincel ou um rolo sobre uma superfície para a checagem das suas características. Na confecção da tinta esmalte caseira, foram alternados alguns componentes para que se fosse possível um ajuste na sua formulação e nas características. Uma porção de cola, silicone, uma porção desta em proporção a 2 porções de álcool como solvente e 0,6 da porção de óleo. Esses resultados nos deram uma boa consistência. Destacando ainda que a utilização do óleo de linhaça obteve um melhor resultado do que o óleo de soja aplicado. E isso é comprovado nas fotos, onde prevalece uma tonalidade azul. Na última etapa de tintas, na fabricação do verniz, foi adicionado 100 gramas de cola silicone com a mesma quantidade de álcool 70. Adicionado os dois em um becker e agitado. Caso fosse necessário, é preciso adicionar mais álcool para ter mais liga, mais consistência ao verniz. Foi aplicado esse verniz em duas superfícies, já pintadas anteriormente, uma o tijolo e outra uma madeira. É claramente visível nas imagens que onde foi aplicado o verniz, ele deu mais uma camada de proteção e um certo brilho ao objeto.